Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. Hoje a gente vai estar terminando aqui essa primeira etapa, ok? Desse o curso básico aqui de JavaScript, né? E a gente vai falar aqui sobre escopo, tá? Vamos falar sobre escopo de função, escopo de bloco também. É muito importante entender sobre isso. Quero que você olhe para esse slide aqui e você veja que eu tenho aqui um escopo de função, né? Então aqui, function comida, item. Aí eu vou abrir aqui, né, os meus parênteses, tem que estar aqui o item e as chaves. Dentro das minhas chaves, que é o escopo, eu coloco aqui console.log item, até aqui tudo bem, certo? E eu coloco agora uma variável aqui dentro, escrito assim, ó, var tel igual e esse telefone, né? Então eu declarei a variável, dei o nome e coloquei aqui uma string, o telefone no caso aqui uma string. Agora eu vou acessar. Até o momento em que eu coloque console.log comida e camarão, e eu não precisava nem colocar console.log, bastava colocar comida e colocar camarão, que é o item que está aqui, que vai representar o que vai aparecer no console. Eu devo colocar o console quando, ao invés de eu colocar console dentro do escopo, eu coloco return, tá? Mas como eu coloquei aqui por engano, eu vou até mostrar para você como é que funciona isso. Agora, o problema, na verdade, aqui é quando eu tento acessar o telefone, certo? Quando eu tento acessar o telefone e o telefone está dentro do escopo de função, mesmo ele sendo um var, eu não consigo ter acesso, tá vendo? Ó? Tel is not defined. Quer dizer, como eu não tenho acesso, não está definido. Se eu tirasse o telefone daqui e colocasse do lado de fora, eu teria acesso a ele. Então eu vou mostrar para você aqui como é que funciona isso. Vamos lá. Então eu tenho aqui, no caso, função, né? Function. Eu vou colocar aqui, no caso, vai, comida, tá? Comida. E eu vou colocar qual que é o item. Item. Agora eu vou abrir aqui as minhas chaves, certo? E eu vou mandar retornar. Ou vou colocar no console. Console.log o item, né? Então até aqui nada vai acontecer, certo? Porque o item não está definido. Se eu colocar aqui comida, não vai dar nenhum erro, mas vai dar undefined, né? Então, se eu colocar aqui, ó, comida, somente comida, vai dar undefined, certo? Se eu colocar dentro dos meus parênteses aqui o que é a comida que está aqui, ó, ela vai representar, então, a comida. Pode ser, então, camarão. Camarão. Ok? Então, a comida é camarão. Até aqui, tudo bem, né? A gente já viu sobre isso. Agora, vamos supor que eu tivesse aqui uma variável aqui dentro, certo? Com um telefone. Então, eu vou colocar aqui let, não, vou colocar var tel. Igual, eu vou colocar uma string mesmo, tá? Então, vou abrir aqui os parênteses. 19, 9, e aí vou colocar tipo 70, no caso 70, 70, né? Então 19, 91, 70, 70, e se não der, 70 de novo, tá? Assim, deixar desse jeito aqui. Só para você ver que não há a possibilidade de acessar aqui, né? Brincadeiras à parte, mas muitas mulheres fez isso. Às vezes a pessoa pediu o telefone, ela queria dar um fora, ela falava, olha, 19, 70, 70, se não der 70 de novo. E muita gente não se ligava, né? Demorava para cair a ficha. Mas olha só. Agora, se eu tentar acessar até aqui, beleza, camarão. Mas se eu quiser acessar, no caso, o telefone, o que vai acontecer? Então vamos colocar aqui que eu quero, no caso aqui, já a função já foi executada, né? Agora eu quero, no caso, chamar no console o telefone, tá? Então, tel. Ok, vou salvar, vai dar um erro, tá vendo aqui, ó? O telefone não foi definido. Não há como acessar o telefone dentro do escopo da função, certo?
eu poderia colocar o telefone do lado de fora. Então aí sim eu teria acesso ao telefone, tá? Como você está vendo aqui. Há a possibilidade de fazer isso. Mas como a gente está falando de escopo, eu vou jogar o telefone aqui dentro de novo. Não tem como você estar acessando o telefone dentro do escopo da função. Uma outra coisa interessante também é que se você tirar aqui, no caso, eu vou mostrar para você, ó. Se você tirar o var, olha, aqui eu tenho o var. Se você tirar o var e deixar somente o nome de uma variável, que muita gente conhece como variável universal, aí vai ser possível acessar. Mas claro que isso aqui também é um erro, né? Então, coloquei aqui, ó, que você pode evitar esse erro usando o use strict, né? Então, se eu pegasse e colocasse somente o nome, eu conseguiria acessar. Quer ver? Ó, vamos acessar para você ver. Então, vou tirar aqui variável, tirei. Olha, pode ver, ó, que quando eu coloco o var, ela fica até escura, porque ela não está sendo utilizada, né? Mesmo que eu escreva aqui fora. Quando eu tirar o var, ela vai ficar clara, ó, ela vai clarear, porque agora eu acessei ela aqui, tá vendo? Então, agora se eu salvar, eu tenho ela, eu consigo acessar ela. Embora isso seja um erro, né? A gente poderia colocar aqui para evitar esses erros, caso você deixe de colocar o var ali na frente, você pode usar então o use strict, tá? Coloca assim, ó, use strict entre aspas, tá? Então você vai ter um erro agora quando eu salvar, ó. Tá vendo? Então o use strict ele serve para te livrar de cometer esses erros, né? No caso aqui, já não daria mais para você acessar. Quando você tira ele, a gente não está utilizando ele ainda por causa das nossas aulas, tá? Mas o ideal é você colocar ele já logo antes de começar o seu código. Então agora eu vou deletar, só para a gente continuar aqui, para poder entender esses estudos que a gente está fazendo aqui. Bom, vou passar o próximo slide aqui agora, a gente está vendo. Vamos lá. Agora, né, o use strict, já falei como é que funciona para você. Bom, agora a gente vai falar sobre o escopo de bloco, né? Então, o escopo de bloco é todo escopo que ele simplesmente você abre chaves ali, né? Ou no caso, você abre esse escopo via loop, ou no caso o if. Então, no caso o while, esses escopos são chamados de escopo de bloco. E nesse escopo de bloco, acontece que a variável ela vai vazar. E se ela vazar, você vai ter vários erros. Como você está vendo aqui, ó. Let prato igual camarão, certo? Então eu abro o escopo de bloco agora, já não é via função. If prato é igual camarão. Bom, se ele for igual camarão, então eu quero que você coloque aqui o valor do preço, né? Var preço 100. Aí eu coloco aqui console.log. Eu abri aqui o template string, tá? Não confunda com aspas isso aqui. A gente fala sobre template string também nos nossos vídeos. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó, let prato camarão. Aí eu coloco if, no caso prato. Se prato for igual a camarão, então se for igual var preços é igual a 100, certo? Aí eu pego e busco aqui ó, no console.log e eu busco o prato de lá de fora, tá vendo? Eu estou buscando o prato de fora e eu coloco o preço, no caso, que está aqui dentro. Não, até aqui, tudo bem, certo? Mas agora, aqui fora do escopo de bloco, que foi aberto via if, eu tento acessar o preço, tá vendo? Console.log preço. E eu consigo acessar, tá vendo? Não dá nenhum erro. Por que não está dando erro? Por causa do var. O var, ele acaba vazando quando você abre um escopo via if, via loop, no caso while. Quando você abre
um escopo via função, por exemplo, então aí não vai vazar. Mas se você abrir, no caso, o escopo, e chamar de escopo de bloco, sozinho mesmo, né? Ou no caso, via if, né? No caso, um loop, ele vai acabar vazando, tá? E vai trazer problemas para você. Como aqui mesmo você pode ver, eu já tive acesso, aqui no caso, ao VAR, né? Eu já tive acesso, não era para ter acesso, já tive acesso. Então a gente pode estar vendo isso aqui agora, juntos. Vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui, no caso, abrir via if, tá? Então, vou apagar isso aqui, vai. Let prato igual a camarão. Vou fazer assim, igualzinho. E no caso, if, né? Vou abrir via if. Abrir aqui os meus parentes, vou abrir as minhas chaves já e vou colocar aqui dentro dos meus parentes aqui no caso, que se prato for igual a camarão, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que dá o var preço e que o preço seja igual a 100, certo? Igual a gente fez lá. No caso, até aqui, tranquilo, né? Eu ainda não chamei. Agora, ó, console.log, certo? Eu vou abrir aqui o template string. Então, abrir o template string. Vou colocar aqui, então, prato. E vou colocar aqui também, no caso, preço, certo? Ok, deixa eu salvar aqui. Bom, então tá aqui, né? Que se prato, no caso, prato foi igual a camarão, então prato é igual a camarão. Eu quero que apareça o 100. Se eu colocasse aqui que o prato é igual a, sei lá, vai, frango. Vou salvar, não vai aparecer nada, certo? Então só vai aparecer se o prato for igual a camarão. Então, prato igual a camarão, preço 100. Beleza, até aqui, tudo bem. Agora imagine o seguinte, eu quero acessar do lado de fora só o preço, né? Então, console.log, preço, certo? No escopo de função você não consegue acessar. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Consegui acessar preço aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui não pode acontecer, tá? Nem que você colocar os strict aqui, não vai funcionar. Ó, use strict. Ele não vai evitar de você acessar. Então, nesse caso aqui, é complicado. Pelo seguinte, se você tivesse, no caso aqui, uma variável preço aqui do lado de fora. Então vamos lá. Eu tenho uma variável preço aqui. Var preço igual a 200, por exemplo, né? Bom, então se eu criei um escopo, é porque eu quero que o preço que está aqui dentro seja protegido por esse escopo, né? Até então era 100. Se eu salvar, era para ser 200, né? Se eu salvar, ele vai ficar 100, certo? Então vamos supor, eu vou tirar aqui, ó. É para ser 200. Aí eu falo, ó, vou criar um escopo, vou criar aqui uma função aqui, um código aqui dentro do escopo de bloco, que eu não quero que vaze. Então, aí eu teria o preço aqui. Até então, essa variável que eu criei com um preço de 200 está do lado de fora, que é o que eu quero acessar aqui. Se eu salvar agora, vai para 100. Por quê? Porque essa variável, ela vazou e ela subscreveu a minha variável que estava do lado de fora, certo? Por isso que você não pode utilizar o var dentro do escopo de bloco. Então, a solução aqui é você utilizar o let, tá? Então, let, agora vai dar um erro, não vou conseguir acessar. Na verdade, eu vou acessar esse 200 que está aqui agora, que é o que seria o certo, tá vendo? Aqui, ó. E se eu tirar essa variável aqui do lado de fora, por exemplo, vou só comentar ela.
Daí ela deixa de funcionar aqui. Ó, tá vendo? Então agora seria essa variável aqui que eu estou tentando acessar, porque essa aqui está comentada. Isso aqui é como se não existisse, ó. Eu comentei, então vai dar erro, tá vendo? O let não vai deixar vazar. Agora, outra coisa também que acontece é o seguinte. Então, imagine o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho que eu tenho o var aqui, né? Que eu vou e coloco o var no escopo de bloco. Bom, até aqui não está dando erro, certo? Então, se eu tenho o let aqui, certo? Ele já não está vazando mais. Eu tenho o preço aqui do lado de fora. Tudo bem. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Até aqui, tranquilo. Eu poderia estar usando o let aqui também. Tá vendo? Não tem problema nenhum. Não vai dar nenhum erro. Certo? Mas vamos supor que eu colocasse o var ao invés do let aqui. Se eu coloco o var aqui, ele não vai vazar? Ele vai. E se ele vaza, o que vai acontecer? Vai dar uma redeclaração, tá vendo? Ó, duas variáveis, no caso, seria aqui com o mesmo preço, com o mesmo nome, né? Se eu tentar salvar, isso aqui vai dar um erro, tá vendo? Por quê? Porque é como se tivesse uma redeclaração, é como se tivesse repetido. É como se essa variável aqui estivesse do lado de fora, do ladinho dessa aqui, ó. A mesma coisa, por quê? Porque o var dentro do escopo de bloco, ele vai vazar. E se ele vazar, ele vai dar esse erro que você está vendo aí, ok? Então não tem como você utilizar. No caso aqui tem que ser o let ou tem que ser o const, tá? Pronto, desse jeito aqui. Aí vai funcionar bem. Até mesmo se você fizer um loop, né? Se você fizer um loop aqui, por exemplo, pra você ter uma ideia, se eu abrir aqui via loop, né, no caso eu falei, ó, um for, certo? E eu colocar aqui var, né? O correto seria um let, né? Mas eu vou colocar um var aqui, var i. Então var, no caso i, igual a 0, certo? Enquanto no caso o i for menor, vou colocar menor do que 10, então i menor que 10, ponto e vírgula, quero que seja i mais mais. Aí eu vou chamar no console, console.log i. Vou salvar. Então eu tenho o meu loop aqui, certo? Ok. Agora se eu quiser tentar acessar a variável i, console.log, ó, tá dentro do escopo de bloco, né? Então vou colocar o i aqui. Repare que ele me deu 10 aqui, tá vendo? Ó, se eu tirar, ele vai até o 9, enquanto o i for menor do que 10. Agora ele vai vir com o valor atualizado para 10, ó. Tá vendo? Se eu coloco, por exemplo, aqui do lado de fora também, no caso var, eu coloco aqui var i é igual a 30, por exemplo, né? Tá vendo? Ele vai pegar o 10, ó. Por isso aqui, o correto é o quê? Let que não vaza no escopo de função lá. Aí o 30, que no caso, seria aqui, certo? Por isso que a gente vai utilizar sempre o const e o let. Sempre vai ser o const e o let que a gente vai utilizar. E também depois, quando terminar, for fazer algum código, coloca o use strict também, para poder já prevenir desses erros. Além do mais também, né, que se você pegasse e colocasse aqui o var, então salvei, tudo bem, e eu colocasse aqui o const, ou let, já daria erro, tá vendo? Porque ele já vai dar aqui, no caso, uma redeclaração já. Colocasse o let também. Aqui no caso é const, né? Ok? Const, né? Ok? Olha lá, ele dá erro. Se eu colocar o let também, ele também vai dar erro, let. Então, por isso que a gente vai estar usando sempre o let e o const, né? Então, no caso, se eu coloco o let aqui, acabaria o problema. Ó, tá vendo? Também, sem problema nenhum. Agora a gente vai ver uma coisa interessante aqui, certo? Eu vou apagar isso aqui. Qual é a diferença, né, no caso, qual que é a diferença do const e do let? Então você tem, já sabe do var, a gente já sabe do var, né? Já sabe do var.
já sabe, no caso aqui, sobre o let e também sobre o const, né? Const. Mas qual é, de fato, a diferença entre eles? Bom, a diferença é que, no caso do let, o let ele permite você, ele não permite você redeclarar, mas você consegue alterar o valor, né? No caso do var, ele permite você fazer redeclaração, alterar valor, mas no caso do let, ele não permite você redeclarar, tá? Mas você consegue alterar o valor. E no caso do const, você não consegue redeclarar e também não consegue fazer alteração no valor, a não ser que seja no caso de um objeto, né? O que está no conteúdo de um objeto. Então a gente pode estar vendo isso aqui agora. Por exemplo, né? Por exemplo, se você tiver com const, então vamos lá. Se você tiver com const, deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha fonte. Vou aumentar para 20. Ficar um pouco maior. Acho que assim vai dar para ver melhor. Então vamos supor aqui, né? Então eu tenho a const, né? No caso, uma constante. Const. Certo? Const nome. Aí eu vou colocar aqui o nome é igual a Sandro Costa, tá? Sandro Costa. Agora eu vou estar chamando essa variável. Nome. Então o nome é Sandro Costa. Está aqui, como você está vendo, né? Agora, se eu quiser, no caso, tentar alterar... que sumiu aqui. Aqui. Agora, se eu quiser alterar, no caso aqui, ou redeclarar, eu quero redeclarar, certo? Então vou copiar, vou redeclarar aqui. Vou dar um Ctrl C agora, vai ficar mais rápido. Então, copiar, vou colocar aqui, ó, estou redeclarando com o mesmo nome, tá vendo? Não consigo, ó. Poderia mudar isso aqui, colocar aqui no caso, vai, Samuel, né? Samuel Costa, ó, vai continuar dando erro, eu não posso redeclarar, tá? Não é possível você redeclarar. Ok, então se eu quiser somente alterar o valor, então eu vou apagar o const aqui, só quero mudar o nome de Sandro para Samuel Costa, ó, também não posso mudar o valor, certo? Não é possível. E se eu quiser por acaso com o let? Também não dá, tá vendo? A constante não permite. E se eu quiser então com o var? Também não posso, tá vendo? Então a constante, ela é, como o nome diz, constante. É quando algo não vai mudar, você pode utilizar muito para aquilo que não muda, certo? Porque ela não permite mudar. Agora no caso do let, vamos lá. Eu vou mudar aqui para let. Let. Então eu tenho aqui nome Sandro Costa, deixa eu colocar o nome Sandro Costa em minúsculo aqui, ó. Sandro Costa. Quero assim, que fique assim. Olha lá, Sandro Costa. Aí eu falo, eu quero redeclarar. Então eu vou copiar. Né? Ó, que é uma redeclaração. E vou mudar o nome aqui para Samuel Costa, por exemplo. Ó, ele não permite. E se eu quiser mudar com o var, por exemplo? Não permite. E se eu quiser mudar só o valor? Aí ele vai permitir. Ó, tá vendo? Mudou para Samuel Costa. Posso mudar de novo. Somente aqui para Thalita, por exemplo. Thalita Costa. Ó. Posso mudar quantas vezes eu quiser, certo? Posso mudar, por exemplo, para número ao invés de string. 10. Posso mudar, tá vendo? Posso mudar então aqui para um objeto, por exemplo.
Ó, mudou também, tá vendo? Pode mudar para array. Ó, posso mudar para array, tá vendo? Então, o let permite fazer essa mudança, certo? Eu não posso redeclarar, mas eu posso alterar o valor, tá? Então, alterar o valor eu posso. Aqui está esse errado, né? Banana. O que eu poderia fazer, por exemplo, na questão da constante, né? Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, vou apagar, e eu vou agora, então, criar uma constante aqui, ó, const, só que eu vou abrir um objeto aqui, certo? Então, tem objeto, vou colocar aqui assim, eu vou colocar cadastro. Trabalho na escola, aí fica um pouco esse negócio de cadastro, né? Cadastro. No caso, eu tenho aqui cadastro, tá dando erro aqui porque eu tenho que colocar o nome aqui, ó. Cadastro, né? Sim, certo? Então, ó, cadastro, passei aqui, cadastro. Agora aqui, no caso, eu vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos, e vou colocar tudo em letra minúscula, Sandro. Você tem que colocar vírgula, tá? No caso, eu vou colocar aqui endereço. 2 pontos. Vou colocar aqui... vou colocar cidade, tá? Ou profissão. Profissão. Aí eu vou colocar aqui analista de sistema, tá? Vamos colocar aqui, no caso, idade. Então, idade, 2 pontos. Vou colocar aqui 47. Certo? Bom, então eu tenho aqui, no caso, né? Ó, a minha fichinha aqui, idade, no caso aqui, nome, profissão, certo? Aí eu te pergunto, não é uma constante? É uma constante. Eu poderia, no caso aqui, alterar esse valor? Eu poderia? Eu poderia sim. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, idade. Idade. Se eu colocar idade, aqui tem que ter vírgula. Agora aqui a idade é 48. Olha só. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Idade 48, né? No caso, nome Sandro, profissão analista de sistema, né? Olha só. Tá vendo? Então, eu já consegui alterar o valor aqui do conteúdo no objeto. E eu posso também acrescentar. Então, no caso aqui, eu pegaria aqui cadastro, né? Sempre está faltando o A aqui. Ponto, quando você dá o ponto, eu posso colocar aqui outra coisa, por exemplo, estado civil. Então, estado civil igual casado. Agora eu vou dar uma procurada lá, tá vendo aqui, ó, no caso lá, estado civil casado, idade 48, né, nome Sandro, profissão analista de sistema. Então, nesse caso aqui, no objeto, eu consigo alterar esse valor. O que eu não consigo fazer, na constante aqui nessa questão do objeto, é mudar de objeto para array. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu colocar aqui, no caso, cadastro, né? Que o cadastro agora não vai ser mais um objeto, né? Porque ele é um objeto, certo? Você quer ver como ele é um objeto? Vamos lá. Deixa eu, antes de mais nada, eu colocar aqui, ó, cadastro, como você está vendo aqui, cadastro. Vou colocar typeof aqui, ó. Typeof, o que é cadastro? Cadastro é um objeto, certo? Então, se eu mudar, se eu tentar mudar o cadastro, no caso aqui de objeto para array, então vamos lá. Cadastro igual a
número ou igual a array, tanto faz, né? Colocar uma array aqui, aí eu vou ter um erro, tá vendo? Ó, eu não posso alterar esse valor aqui. Eu consigo alterar sim o seu conteúdo, mas o valor que está retornando aqui, que no caso aqui é um objeto, eu não consigo mudar para array, eu não consigo mudar para um número, por exemplo, ó. Sempre vai me dar erro, tá? Então, eu acredito que a gente acaba finalizando aí, né? Essa questão de escopo. E quando eu falo de escopo de bloco, que a gente falou que o var vaza, o escopo de bloco também pode ser somente assim, ó. Você abrir um escopo, assim, desse jeito aqui, tá? Então, isso aqui, você já abriu um escopo de bloco, tá? Então, a gente finaliza aqui agora. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil a você, vou pedir que você não se esqueça de deixar teu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações do sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.